Olá, amiguinho! Eu sou a professora Elisa. Vamos para mais uma aula de Ciências da Natureza para o segundo ano? Você já deve ter visto por aí muitos animais diferentes em parques ou imagens em revistas, na televisão ou na internet. Mas o que você sabe sobre os locais onde eles vivem, sua alimentação ou a forma como se locomovem? É sobre isso que iremos aprender na aula de hoje, então fique bem ligado! Os animais podem viver em ambientes aquáticos ou em ambientes terrestres. Alguns deles passam parte da vida na água e parte da vida na terra. Em um mesmo ambiente, podemos encontrar diversos tipos de animais vivendo juntos. Aqueles que passam a maior parte da vida na terra são chamados de animais terrestres. Alguns deles podem voar. Estes são os animais aéreos. Já aqueles animais que vivem na água são chamados animais aquáticos. Muitos animais, aquáticos ou terrestres, podem viver na companhia de seres humanos. Geralmente, eles recebem cuidados das pessoas. Estes são chamados animais de estimação. Observe! Além de receber alimentação adequada e ter acesso a boas condições de higiene, os animais de estimação também precisam ser vacinados. As vacinas são necessárias para que eles tenham uma vida saudável e possam conviver com o ser humano e outros animais sem o risco de transmitirem ou contraírem doenças. Na natureza, existem muitos animais e eles podem ser bem diferentes em características como cor, formato do corpo, jeito de se locomover, tipo de alimentação e local onde vivem. Todos os animais se alimentam, no entanto, nem todos comem o mesmo tipo de alimento. Os animais carnívoros, por exemplo, se alimentam apenas de outros animais. É o caso, por exemplo, do leão, da onça, do tubarão e da águia. Já os animais herbívoros se alimentam somente de plantas. Observe, temos o cavalo, a cabra, o boi e o coelho, que possuem dentes que facilitam sua alimentação. Os animais onívoros se alimentam de plantas e de outros animais. O ser humano, o lobo-guará, o chimpanzé e o porco são exemplos de animais onívoros. Assim como os seres humanos, os animais nascem, crescem, podem se reproduzir e morrem. Observe! Muitos animais, como cães, apresentam fases da vida semelhantes às dos seres humanos e nascem do corpo da mãe. Outros, como alguns insetos, passam por fases diferentes, como as de larva e pupa, e nascem de ovos, como podemos observar nas fases da vida da borboleta. Agora vamos falar sobre locomoção, alimentação e cobertura do corpo. Os animais se locomovem para buscar alimento, para se reproduzir, para procurar abrigo, para se proteger de outros animais, dentre outros motivos. Cada animal se locomove de acordo com as características do seu corpo e do ambiente em que vive. Eles podem nadar, saltar, rastejar e voar, por exemplo. Observe essas imagens. A rã se locomove saltando. A serpente não tem pernas e se locomove rastejando. Os peixes são animais aquáticos e se deslocam nadando. Já o beija-flor, como a maioria das aves, voa. Os animais são bem diferentes entre si e têm diversas formas de conseguir seu alimento. Os animais carnívoros apresentam variadas características para capturar sua presa. Por exemplo, onças, gatos domésticos e leões usam as garras para capturar seu alimento. Algumas aves carnívoras, como a coruja e os gaviões, utilizam, além das garras, os bicos fortes. Tubarões, cães e onças usam seus dentes afiados, enquanto os polvos usam seus tentáculos. Olhe só como são longos os tentáculos do polvo. Isso facilita a captura do alimento. Os animais herbívoros apresentam características relacionadas a seu tipo de alimentação. Eles utilizam o bico para quebrar sementes, grãos e frutos. Já as ovelhas usam a língua quando se abaixam para procurar e selecionar seu alimento.
A cobertura do corpo também varia entre os animais e tem muitas funções. Por exemplo, ela pode proteger contra impactos, auxiliar na locomoção, manter a temperatura do corpo e dificultar o ataque dos inimigos. Os mamíferos, como os seres humanos, têm pelos que são fios que saem da pele. As penas são encontradas apenas nas aves e são fundamentais para o ovo. Peixes como os tubarões e sardinhas e répteis como os lagartos e serpentes possuem o corpo coberto por escamas, que são estruturas mais duras. As atividades de muitos animais dependem ou não da presença de luz. De acordo com o período em que estão mais ativos, os animais podem ser classificados em diurnos ou noturnos. Os animais diurnos são mais ativos durante o dia. Eles geralmente se alimentam e se locomovem enquanto há luz no ambiente. É o caso dos macacos, camaleões e borboletas, que realizam diversas atividades durante o dia, como a busca de alimentos. Os animais noturnos são mais ativos durante a noite e, em muitos casos, possuem a visão mais adequada para enxergar em ambientes escuros. Muitos também têm o olfato e a audição bastante desenvolvidos. Mas atenção, nem todos os animais noturnos dormem durante o dia. As corujas e os morcegos são animais muito ativos durante a noite. As corujas têm audição bastante aguçada e os morcegos apresentam um sistema próprio de localização que permite se orientarem na escuridão da noite. Você deve estar aí se perguntando que sistema de localização é esse que os morcegos usam, não é mesmo? É a ecolocalização. Nesse sistema, os morcegos usam um som para localizar e identificar um alvo. Mas como? Eles enviam os sons e recebem os ecos refletidos pelo seu alvo. Assim, conseguem identificar o que está à sua frente, como tamanho, forma e para onde está indo. Muitas vezes, o ouvido humano não consegue identificar esses sons. Como já aprendemos, há animais com os quais podemos conviver, ou seja, animais que podemos ter em nossa casa. Esses são chamados animais domésticos. Como exemplo, temos o cachorro, o gato e o coelho. Eles precisam de cuidados específicos, sem os quais não conseguiriam viver por muito tempo. Um cachorro, por exemplo, dificilmente se adaptaria numa floresta, justamente por ser um animal doméstico. Já os animais silvestres, como o leão, o tigre, a cobra, o macaco e o papagaio, são aqueles que vivem nas matas. Para conhecer alguns animais silvestres, você pode visitar um zoológico. Os zoológicos têm como principal objetivo a pesquisa, a preservação das espécies ameaçadas e a educação. Neles trabalham biólogos e veterinários, que são responsáveis por manter os animais protegidos e saudáveis. Os zoológicos foram criados há muito tempo. Na maioria dos casos, pertenciam aos reis, que usavam os animais para exibir seu poder. Na aula de hoje, falamos sobre os animais. Vimos diversas características, como o ambiente onde vivem, podendo este ser terrestre, aéreo ou aquático. Na sequência, vimos os tipos de alimentação dos animais, que podem ser classificados em carnívoros, herbívoros ou onívoros. Em seguida, descobrimos que os animais podem ter o corpo coberto por penas, por pelos ou por escamas. Vimos que existem os animais com hábitos diurnos, ou seja, que dependem da presença de luz. Já os animais noturnos são mais ativos durante a noite. Por último, falamos sobre os animais domésticos e silvestres. Bom, ficamos por aqui. Encerramos assim nossa aula. Espero que tenha aprendido bastante sobre o reino animal. Beijinhos da tia. Tchau, tchau!